Olá, meus amados irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos ao Senhor e compartilhar um pouco mais da Sua palavra, dando aí sequência nesse estudo da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Vamos orar e vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, toda honra e toda glória pertence a Ti. Mais uma vez te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade de falar contigo e também, principalmente, te ouvir, pois a Tua palavra, Senhor, é o que é importante, acima de tudo, para nós. Por isso, fala conosco através da leitura da Tua palavra e que o Espírito Santo nos ilumine para entender, Deus, a explanação da mesma e possamos aplicar em nossas vidas todos os ensinos, todos os ensinamentos que esta palavra tem para as nossas vidas como Tua igreja. Fica conosco, pois assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com esse cântico maravilhoso, é estar na presença do Senhor, porque de fato é maravilhoso. Ele é Deus, Ele é digno de toda honra e de toda glória, e por isso nós louvamos o seu nome. Quão formoso é Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu, Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, Tua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso és estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor.
Meus amados, nós sabemos que Deus é Espírito, né? Portanto, sendo Espírito, impossível um ser humano, pecador como eu e você, contemplar a majestade do Senhor, vê-lo, né? Mas esse cântico que nós acabamos de cantar, de entoar, diz que é maravilhoso estar na presença de Deus. Ora, se Deus não pode ser visto, é possível estar na presença dele? Sim. Sim, porque ele é Espírito. E mesmo que nós não possamos vê-lo, mas quando nós nos sintonizamos com ele em espírito, isto é, através da nossa alma, nós podemos contemplá-lo, contemplá-lo, né? A palavra não sai, tá difícil. Mas nós podemos sentir a presença do Senhor, contemplar, podemos contemplar, porque ele se faz presente. Quando você busca, quando você deseja ter esse encontro com ele, você sente. Ele te faz sentir a presença dele. E você sabe que ele está com você. Por isso, o autor do cântico diz, né? Maravilhoso, porque não tem coisa melhor do que sentir a presença de Deus. Meus amados, eu espero neste momento, a partir de agora, que mais uma vez você não só sinta a presença de Deus, mas possa escutar a voz dele através da leitura da palavra. E hoje nós dando continuidade aqui ao estudo, né, da carta de 1 aos Coríntios, carta essa do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, nós vamos para a leitura do capítulo 4, tá certo? Vamos então à leitura da palavra de Deus. Diz assim: assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Fazendo jus aqui ao título, né? Os ministros encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, os que se requer, além disso, o que, perdão, gente, está difícil aqui hoje. Além disso, o que requer de pessoas assim, encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. Não se pode esperar outra coisa além de que essa pessoa seja uma pessoa fiel. Fiel a quê? Fiel aos princípios bíblicos. Fiel àquele que o designou. E quem foi que o designou? Deus, é claro. Deus chama, Deus escolhe, Deus habilita, Deus capacita, Deus dá os recursos. Então, logo tudo que somos, tudo que fazemos, tudo deve ser atribuído a Deus. Não é isso? É por isso que o título diz que os ministros são encarregados dos mistérios de Deus. Os mistérios não são dele, o ministério não é dele. O ministério ele recebeu como competência, como responsabilidade de administrar, de cuidar. E a leitura que segue. No entanto, pouco importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois, embora eu seja consciente, ou esteja consciente, de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá os seu reconhecimento da parte de Deus. Cada um, segura aí. Irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendeis por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te fez diferente dos demais?
E o que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te orgulha como se não tivesse recebido? Já estás satisfeitos, já estás rico sem nós, já chegastes a reinar? Querias eu reinasse, de fato, para que também nós reinássemos convosco. Porque me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, como os últimos, como condenado à morte, pois nos tornamos em espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os homens. Somos um absurdo por causa de Cristo, mas vós sábios em Cristo. Somos fracos, mas vós fortes. Sois espirituais, mas nós, ou melhor, sois estimados, mas nós desprezados. Até o presente passamos fome, sede, vestimos-nos de trapos e somos bofeteados, esbofeteados, e não temos pousada certa. Cansamo-nos, trabalhamos-nos com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento somos o lixo do mundo e a escória de tudo. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos lembrará do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possui. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Então esta foi as palavras do apóstolo nesse capítulo para a igreja de Coríntio, né, que, como desde o início nós temos visto, era uma igreja muito problemática, uma igreja que estava se enveredando aí por um conceito de vida nada bíblico. Mesmo sendo um povo de Deus, abençoado por Deus, alcançados por Deus, estavam deixando se levar pelos conceitos humanos. E logo de início eu quero lhe dizer que isso acontece comigo e com você quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor, quando nós deixamos de priorizar Deus em nossas vidas. Então isso acontece. Nós deixamos que as coisas naturais da vida mundana, que não estão dentro dos conceitos de Deus, acabam fazendo parte das nossas vidas. E isso não é nada agradável. Isso não é nada bom. Isso não é nada construtivo. Por isso, um servo de Deus, um crente em Cristo Jesus, ele deve buscar o alimento espiritual todos os dias, assim como ele precisa do alimento físico, do feijão, da carne, do arroz, seja qual for o tipo de alimento. Se nós não ingerirmos esses alimentos, obviamente nós vamos adoecer, vamos ficar desnutridos, vamos ficar fraco, não vamos ter força nem sequer para nos levantar e vamos o quê? Morrer, evidentemente. E por acaso, se nós desprezarmos o alimento espiritual, não acontecerá o mesmo com as nossas almas?
E eu não estou falando aqui de perda de salvação. Possa ser que alguém já pense nisso, né? Ó, morrer, né, perder a vida diante de Deus. Eu não estou falando disso. Mas se eu não me alimento espiritualmente, se eu não busco no Senhor o alimento para a minha alma, evidentemente que eu vou ser um crente fraco, um crente sem base, um crente sem força. Né? Assim como uma pessoa que não se alimenta não tem força para trabalhar, para qualquer tipo de ação física, a pessoa espiritual também, quando não se alimenta espiritualmente, ela também não tem condições de entender as coisas espirituais, nem sequer de conviver com elas. Então, normalmente nós vamos viver a fraqueza da carne mesmo, né? Porque o alimento da alma é a palavra de Deus. É ela quem nos conduz, é ela quem nos orienta, é ela quem nos dá a direção, é ela quem nos ensina o estilo de vida que devemos ter. É ela quem me diz quem eu sou e como devo ser. É ela quem me mostra o estado atual da minha pessoa. E é ela também quem me mostra para onde eu devo ir. Ora, se eu sou de Deus, é evidente que eu devo sentir prazer nas coisas dele. Então isso é normal que cada crente busque alimentar sua alma na presença do Senhor de acordo com a sua palavra. Tá certo? Então, eu não sei se essa igreja de Corinto tinha deixado Deus, né, em segundo plano, não sei, mas a verdade é que é evidente, para que isso estivesse acontecendo no meio dele, divisões, né, desavenças, contendas, crentes escolhendo um líder para considerar o seu mestre, o seu pai, né, ou o seu senhor. O objetivo é mais esse aqui, mais para Senhor, admirador do que um líder, do que alguém que podia ajudar, né? Porque Paulo, dá a entender que Paulo está com ciúme, que é do povo, mas não é, Paulo não está com ciúme. Paulo não está com ciúme de Apolo. Paulo não está com ciúme de Pedro, muito pelo contrário. Paulo está preocupado com a maturidade desses irmãos. Paulo quer ver essa igreja, repito, já falei aqui no início, né, do estudo, mas Paulo quer ver essa igreja madura. Paulo quer ver essa igreja sábia, capaz de testemunhar de Jesus. E chega, escuta um comentário, alguém diz para ele, olha, está a maior confusão lá em Coríntio, alguns está causando lá divisão, alguns dizem que preferem você, outros dizem que preferem Apolo, outros dizem que preferem Pedro. Ora, por que isso? Porque era comum na cultura deles, né, escolher uns dos seus líderes como exemplo e admirá-lo e até adorá-lo, né, dentro do pensamento grego-romano, né? A filosofia ela dava aos seus estudiosos, né, esse sentimento de admiração ao extremo pelo seu mestre. Então, esse povo vivia nesse conceito. Estavam se desvirtuando, né, dos propósitos de Deus. Então vamos aqui entendendo um pouco mais do texto. Vamos ver até onde a gente pode andar hoje. Nosso tempo hoje está bem limitado. Vamos lá. A situação da igreja de Corinto parece cada vez mais difícil, né? Parece que o negócio não está fácil. Havia um grande equívoco por parte da igreja em relação a quem deveria ser visto como Senhor. É o que nós podemos aqui notar. Eles estavam escolhendo pessoas para serem vistas como seus senhores, porque essa era a filosofia do povo, era a cultura do povo. A mentalidade da igreja ainda parece estar bem vinculada à cultura greco-romana, no qual era comum os discípulos de um sábio ou sofista. O que é um sofista? Era aquele que tinha como profissão ensinar a sabedoria, né, e a arte de falar de maneira eloquente em público. Então esse era considerado um sofista. O cara vivia só para preparar pessoas para isso.
Então era comum os discípulos defender essas pessoas, né? Defender os seus mestres com paixão e orgulho, e ao mesmo tempo desprezar os outros. Ora, se alguém estava preferindo Paulo e outro Pedro e outro Apolo, evidentemente que quem preferia um estava desprezando o outro. Ó, Apolo é melhor do que Paulo. Não, Paulo é que é melhor do que Pedro. Não, Paulo é que é melhor do que Apolo. Ó, nem Paulo nem Apolo. Pedro é melhor. Que Pedro que nada, Apolo é melhor. E ficava aquela confusão entre eles. É o que dá a entender que estava acontecendo na igreja de Coríntio. Agora, por que isso? Por falta de sabedoria por parte desses irmãos. Eles eram imaturos espiritualmente. Não é isso? Uma igreja nova, não tinha nem 3 anos de existência. Mas isso, apesar de tudo, não lhes daria o direito de eles ficarem defendendo homens como o Senhor, se eles tivessem entendido com mais profundidade que tudo vem do Senhor. Então Paulo aqui se faz necessário escrever a eles, já que não podia estar presente, dando-lhes esses recursos, essas informações, para que eles não mais vivessem nessa briga interna, causando divisões e escandalizando a igreja, né? Se apegando a homens. Então, para que eles entendessem que ninguém ali é melhor do que ninguém e que todos são servos de Deus, é que Paulo faz questão, como a gente viu no capítulo 2, né, e segue no 3, de apresentar-se para ele de maneira humilde, como se nada soubesse, para que eles entendessem que Paulo não tinha intenção de evidenciar sabedoria humana, mas o Senhor, tá certo? Isso, infelizmente, estava acontecendo na igreja. Vale lembrar que o apóstolo, desde o primeiro capítulo, está sendo enfático em conscientizar a igreja de que a mentalidade greco-romana não podia fazer mais parte da vida dos crentes. Uma vez convertido a Jesus, nós não vamos deixar de ser patriota, essa é outra coisa. Né? Mas os costumes da sociedade que nós conhecíamos como base, como regra moral, como padrão moral e ético para a gente não pode mais considerá-lo como padrão para as nossas vidas, porque hoje a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus, tá certo? Nós nascemos de novo para viver em novidade de vida, não mais viver como vivíamos antes. Se fosse para isso, para que Jesus tinha vindo aqui à Terra, né? Morrer por nós? Para que se pregaria o Evangelho? Para que se existiria a Bíblia, a palavra de Deus, né? Se a gente pudesse adquirir um conceito, um padrão de vida moral de maneira equilibrada, saudável, que agradasse a Deus. Se Deus designou que se escrevesse, que se fosse registrado um padrão moral para a humanidade, é porque o que a humanidade tinha não estava certo. E quando foi que isso aconteceu? Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, ali Deus estabeleceu, logo após a saída do Egito, Deus estabeleceu um padrão espiritual, ético e moral para o povo. É só a gente rever a lei, que a gente vai ver tudo isso lá minuciosamente escrito na lei de Moisés. A maneira correta de se viver como cidadão. No decorrer do tempo, é evidente que até aqueles que têm esse conjunto de conceitos morais dado por Deus, como todo ser humano que é falho, né, infelizmente não consegue vivenciar isso na sua totalidade. Mas pelo menos, quando nós temos isso em mente, logo nós já sabemos que não devemos viver os conceitos do mundo, o padrão moral do mundo. Algumas coisas que é defendido, né, pela sociedade, que até é viável, que desde que ele não fuja dos conceitos bíblicos. A partir do momento que um conceito moral, social, ele infere o conceito da palavra de Deus,
esse não deve ser respeitado por um cristão. Diga-se de passagem, certo? Se eu estiver falando bobagem, por favor, pode me corrigir, fique à vontade, certo? Mas quem é de Deus vive de acordo com o padrão que Deus determinou. Quem quiser ir contra, fique à vontade, eu vou respeitar, mas eu não vou acatar o conceito da sociedade como padrão moral para a minha vida. Não serve. Algumas coisas até dá, mas todas não. Minha base de fé e conduta no aspecto espiritual, moral e ético não tem outra que supere a Bíblia, palavra de Deus. Me chame de careta quem quiser, mas para mim não tem melhor. Ok? Vamos lá, meu amado, vamos continuar aqui. A gente sabe que é difícil a gente, né, lidar com essas divergências, né? Mas quando nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos escolhidos realmente para contrapor. Não que a gente tenha se designado para arrumar confusão com ninguém, arrumar briga com ninguém, não é isso. Mas Jesus diz o quê? Aquele que não for capaz de abandonar tudo aqui no mundo por amor a Ele, não é digno dele. Eu não vou lembrar onde está agora, mas está lá em Mateus. Aquele que não for capaz de deixar pai, mãe, irmão, tio, tia, sobrinho, seja esposa, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Mas Jesus mandou fazer isso, abandonar a família, os amigos. Não estou falando disso. O que Jesus quer dizer é o seguinte: se por acaso essas pessoas não te quiserem por minha causa, pode deixá-los. Tá certo? Se você for rejeitado pelo seu irmão, pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu tio, pelo seu amigo, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, por causa de Cristo, não se perturbe com isso. Deixa eles e siga o Senhor. É nesse sentido que ele está dizendo. Porque Jesus é tudo. E por mais importante que nossos familiares sejam, depois que sair daqui desse mundo, não vale mais nada. Lamento lhe dizer assim, tão duro, mas é verdade. Depois que sair dessa vida aqui, dessa carcaça aqui, ó, não vale mais nada. A terra come, acabou, virou lama. E o espírito, a alma é o que importa. E aí, vai para onde? Quem vai salvar? Quem vai preservar? Só Jesus. Por isso que ele diz, se você não for capaz de abandonar tudo, por minha causa você não é digno de mim. Porque ele sabe o que está dizendo, porque ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. E fora dele não tem vida. Então não sou eu, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, não é seja lá quem for que vai me dar vida, não vai, por melhor que seja. Só quem pode me dar vida é Jesus. Então eu largo tudo por ele, se for o caso. E não terei nenhum problema com isso. Agora, é lógico, se ninguém está se opondo à minha decisão, à minha vida, por que eu vou virar as costas para as pessoas? Por que eu vou deixar um amigo só porque ele não é crente? Não, ele vai continuar sendo meu amigo, tá certo? Não importa quem ele é ou o que ele faça, ele é meu amigo. Eu só não vou andar de mãos dadas com ele fazendo o que ele faz. E nem concordar com o que ele faz. Mas isso não impede que ele seja meu amigo, tá certo? Vou evitar me comprometer, não é, a fundo com ele para não questões morais, tá até, né? Mas não deixa de ser meu amigo. Tá certo? Até porque eu também quero muito que esse amigo conheça a verdade que é Jesus Cristo. E quem é esse canal, essa fonte entre Jesus e ele? Eu. É você, entre você e o seu amigo. Então não podemos simplesmente entrar numa bolha e se isolar da sociedade. Mas nós temos o dever de sermos referência, de sermos evidências no Senhor, para a glória de Deus, não para nossa própria glória. No mundo em que vivemos,
Porque o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 em diante, ele diz que nós somos a luz do mundo. Ora, em algum momento Jesus disse que ele é a luz, e é. Mas ele veio ao mundo e deixou essa luz conosco. A partir do momento que ele deixou essa responsabilidade de ser luz, de brilhar no mundo que vive em trevas, essa responsabilidade é minha, é sua, que diz que pertence a Deus. Ora, você acha que todo mundo pertence a Deus? Você é de convir comigo que não, diante do que você vê as pessoas fazendo. Não é? Então não pode todo mundo ser de Deus, porque se fosse o mundo não estava desse jeito. Como que alguém pode ser de Deus, pode roubar o próximo? Como que alguém pode ser de Deus, pode estuprar uma criança ou uma mulher, não importa a idade? Como que alguém diz que é de Deus, violenta uma filha, engravida uma filha? Como que alguém pode ser de Deus, vai para a política sob um cargo de responsabilidade em prol da população, trabalhar pelo povo e rouba o povo? Como? Se Deus repreende todo esse tipo de comportamento. Como alguém diz que é de Deus e vive na idolatria, se curvando diante de tudo que se diz seres espirituais? Às vezes nem é, mas as pessoas estão lá, com todo respeito. Mas eu tenho que falar a verdade. Isto é falta de conhecimento. Isto é falta de Bíblia, falta de Jesus. Porque quando Jesus entrar na sua vida, meu amado, seus olhos se abrirão e você vai enxergar com clareza o que eu estou te dizendo. Quando Jesus entrar na sua vida, você vai enxergar com clareza que o padrão moral do mundo não serve mais para você. Porque você quer agradar a Deus. Você quer fazer a vontade de Deus. E não dá para servir a dois senhores, disse Jesus. Ou você serve a um e aborrece o outro, ou vice-versa. Você pode seguir por dois caminhos? Não. Você tem que escolher um caminho e seguir. E um caminho é um caminho, não se transforma em 2, 3, 4. É sempre um caminho, guarde isso. Então, meus amados, a igreja de Corinto, infelizmente, estava deixando se levar aqui por caminhos que não agradaram ao Senhor. Nenhum homem pode ocupar o lugar do Senhor, de maneira alguma. Nenhum homem pode ocupar o lugar do Senhor na vida. Vou repetir isso aqui, ó. Nenhum homem pode ocupar o lugar do Senhor na vida da igreja, de maneira alguma, em nada do que fizer na igreja. E nenhum cristão também pode se denominar senhor de ninguém. De acordo com os versículos do capítulo 3, né, que nós batemos na tecla sobre isso, no versículo 21 ele diz que ninguém deve se orgulhar de homem nenhum, porque o homem é homem. E só Deus é Deus. Só Ele é o Senhor. Entendemos, amados? Entendendo aqui as primeiras palavras desse capítulo 4, nós vamos começar, né, de fato, a entrar nele agora. Até agora a gente só conversou um pouco, só foi uma introdução, tá certo? É lógico, sem fugir, jamais, do texto que lemos. Quando Paulo diz que os homens devem considerar-se servo de Cristo, ele não está reivindicando, devia considerar quem, Paulo, né? Ó, vou repetir aqui, ó. Quando Paulo diz que os homens deviam considerá-los, ele, o Apolo, o Pedro e os outros apóstolos, né? Considerá-los servos de Cristo, ele não está reivindicando o reconhecimento de si, mas querendo fazer a igreja entender que tanto ele como qualquer outro que esteja encarregado da obra do Senhor não deveria e nem deve ser visto como Senhor, mas como servos de Cristo. É isso?
Vejamos as características de um servo na visão do apóstolo. Mas antes disso, vamos ler aqui um pouco aqui do capítulo 4. Principalmente aqui os primeiros versículos, né? Para a gente não perder de vista aqui o assunto. Olha, primeiro ele diz que, no título, né, que os ministros são encarregados dos mistérios de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, para Paulo falar isso aqui, estava havendo o quê? Estava havendo desconsideração por eles. Né? Porque se alguém queria Apolo, outro queria Pedro, outro queria Paulo, quem queria um desprezava o outro. E tanto Pedro quanto Apolo quanto Paulo tinham sua devida importância nesse trabalho, nesta igreja. Não deveria ser desprezado, mas em hipótese alguma deveria ser visto como Senhor. Porque todos são servos de Cristo. Então ele diz no versículo 2, além disso, o que se requer de pessoas assim, encarregadas é que sejam encontradas fiéis. É que sejam fiéis, que sejam verdadeiras, sejam autênticas naquilo que fazem, né? Ou que foram encarregados. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu mesmo me julgo, não julgo a mim mesmo. Então, quando alguém que defendia o Apolo ou Pedro em detrimento de Paulo, certamente estava dizendo, olha, Paulo não deve ser o nosso pai na fé, digamos assim. Paulo não deve ser o nosso Senhor, entre aspas, porque Senhor é só Deus, mas digamos que ele estivesse disputando aí nesse sentido. Mas Apolo, Pedro, seja o que for. Então, assim, alguns estavam julgando Paulo de maneira pejorativa, dizendo que certamente que Paulo não tinha importância, não tinha nenhuma credibilidade para ser considerado o líder deles, o pai na fé deles. Paulo, olha, não estou me importando se vocês estão me julgando de maneira que for, isso não me importa. Eu tenho consciência de que faço muito, embora eu não queira julgar quem sou, porque quem me julga é o Senhor. Mas eu estou certo de que estou fazendo a coisa certa. Agora, se vocês não estão querendo entender, eu lamento, não posso fazer nada. Mas não vou ficar aqui sofrendo, morrendo por conta disso, tá certo? E ele segue aqui, ó. Pois embora eu seja consciente de que não há contra mim, nem por isso, não há nada contra ele, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. E olha, meus amados, como eu disse, nosso tempo hoje aqui está limitado. Eu tive um probleminha aqui hoje no celular e não consegui um espaço suficiente para gravar uma mensagem mais extensa, né? Por isso a gente vai hoje se limitar apenas a essa introdução, tá certo? No próximo estudo nós vamos dar continuidade nesse assunto e principalmente na questão do servo. Guarda aí. O que é um servo para você? Na sua concepção, o que é um servo? Guarde-se na sua mente, tá certo? Você tem a sua definição hoje, dentro do seu contexto, sobre o que é um servo. Mas nós vamos aprender o que é um servo no contexto de Paulo. Mas isso só no próximo encontro, tá bom? Que Deus te abençoe e te fortaleça e que a gente possa estar entendendo de maneira coesa este assunto. E até a próxima, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus bendito e amado, mais uma vez quero te agradecer e suplicar ao Senhor que o Teu Espírito Santo esteja nos guiando, iluminando a mente, ó Deus, daqueles que nos ouvem e que nenhuma confusão possa haver entre nós, mas que haja esclarecimento, Pai, que haja compreensão e nos ajude a viver um padrão de vida espiritual, ético e moral que seja agradável a Ti, que nos identifique como igreja verdadeira do Senhor, pois para isso fomos chamados e para isso queremos viver, em nome de Jesus. Amém. Então, meu amado, que Deus te abençoe
ricamente. Até a próxima, assim, se assim o Senhor nos permitir.